Meus amigos de caminhada, muito boa noite. É com muita alegria no coração que nós estamos aqui para mais uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Eu peço ao meu anjo de guarda que me intua para que façamos os devidos comentários de forma lúcida e que gere conhecimento para o nosso espírito ainda tão sequioso. Nós vamos começar com uma apresentação. Nessa apresentação tem uma prece. Então vamos lá. Está no livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o tema é Glorifiquemos. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava: bendito seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, aclamava no íntimo: bendito seja a feia lagarta que me deu vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. Que assim seja. Então, o tema da noite é Bem e Mal Sofrer, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18, e é um comentário de um espírito que tem o nome de Henri Dominique Lacordaire. Ele foi padre, jornalista, educador e deputado, considerado um precursor do catolicismo moderno na França. Então, vamos lá. O trecho é esse: quando Cristo diz: bem-aventurados os aflitos, pois o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem trono, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que a penosa aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é chamado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta, quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei, de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso.
Tá aí, então, o trecho que foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 5, item 18, que foi assinado por esse nosso irmão. Para entrarmos no tema principal da noite, é importante que possamos relembrar os estágios, né, os ciclos evolutivos dos planetas. E não fica, a Terra não fica fora desses ciclos. Nós passamos por planeta primitivo, estamos saindo do planeta de expiação e provas, indo para um planeta de regeneração, nos tornaremos um planeta feliz e depois, por último, um planeta puro. O planeta Terra está sobre a égide do nosso governador Jesus, né? Os espíritos nos contam que Deus reuniu todos os Cristos, falou da gravidade em que a Terra passava e da lentidão com que ela avançava, e Jesus então se propôs a descer aqui e nos passar essa linda mensagem que ele nos passou há 2000 anos atrás. Então, a Terra é hospital para os doentes, escola para os ignorantes, oficina para os trabalhadores de boa vontade e assim por diante. E os espíritos, eles nos dizem que tem duas espécies os sofrimentos, eles de duas espécies, eles se configuram na vida. Uns têm sua causa na vida presente e outros fora desta vida. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item Bem-aventurados os aflitos. O homem nem sempre resgata completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. Os sofrimentos devidos às causas anteriores à existência presente são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer os outros. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi egoísta ou se fez mais mau uso das suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. Então, nós vamos pensar nessa imagem que nós estamos vendo aqui, né? Primeiro que não é só a pobreza, a feiura, a doença, que são as provas que nós pedimos para vir aqui para a Terra, quando viemos aqui para a Terra. A beleza também é uma prova difícil de ser cumprida, de ser realizada. A riqueza também, porque é a porta larga, é muito fácil de se perder, né? Então, quando não compreendemos a dor, ela nos dilacera. Quando entendemos sua finalidade, ela nos aperfeiçoa. Vamos pensar no seguinte, então. Evitar o sofrer desnecessário. Mas como? Aí, Kardec, muito sabiamente, fez essa pergunta aos espíritos, está lá no Livro dos Espíritos, e pergunta 921, e é a seguinte: antes da Terra se tornar um mundo regenerador, poderá o homem ser feliz aqui? A resposta dos espíritos: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Pela prática da lei de Deus, muitos males pode evitar, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. E olha que interessante, nessa pergunta tem uma nota de Kardec. Olha a nota que interessante. Já nessa vida somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem
do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro mal e, de consequência em consequência, caímos na desgraça. Olha que comentário interessante de Kardec. E na pergunta 921A, ela traz também para a gente muito conhecimento sobre o tema. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, da máxima conhece-te a ti mesmo, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Aí, muito sabiamente, Santo Agostinho fala, né, daquela exercício de interrogar a consciência, e vejamos a nota de Kardec nessa pergunta, que interessante também. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se, com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa existência, a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebermos, por não examinar nossos atos. Nós, graças a Deus, a essa caminhada que temos de espíritos errantes, já desenvolvemos o Tribunal da Consciência. Quer ver um exemplo? Quando estamos andando na rua, estamos seguindo para nossa casa e vemos um vizinho nosso cheio de sacolas nas mãos, o que nós fazemos? Passamos direto? Se passamos direto, a nossa consciência já nos acusa. Puxa, poderia ter parado, dado carona para ele, né? Então, é para pensar, hein? Então, no livro Vinha de Luz, tem essa mensagem de Emmanuel, a psicografia do Chico, e a mensagem é como sofres. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Quando eu li essa mensagem, eu lembrei do seguinte: quando nós entramos na fila, né, para vir aqui para a Terra, a gente pede forças e analisa, junto com os nossos irmãos lá, do Departamento da Regeneração, do Departamento da Reencarnação, né? E aí chegamos aqui na Terra, nos deparamos com tanto sofrimento. Como ser feliz assim, né? Mas a nossa felicidade aqui, ela é momentânea. A Terra não é uma colônia de férias. A Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Está numa transição evolutiva, mas ainda é um planeta de provas e expiações. Então, é impossível. Por mais que a pessoa, que a gente vê que a pessoa tem condição financeira boa, que a pessoa tem fama, tem poder, ela tem o sofrimento que ela precisa enfrentar, ela tem os resgates que ela precisa enfrentar. Então, por isso, a Terra é um planeta escola, né? Deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis sentir-vos felizes pela oportunidade de reduzir a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Então, meus irmãos, para encerrarmos, sigamos o exemplo de Jesus, né? Foi narrado lá na carta de João, 16:33, que diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. De degrau em degrau, nós subimos a nossa trajetória. Não existe vítima nem algoz aqui no nosso planeta. Nós estamos na fase certa, nós estamos no trabalho certo, nós estamos no planeta certo. Ninguém erra de endereço. E se estamos passando pelo que nós estamos passando, é porque precisamos aprender com essa lição. Nunca questionar por que eu estou passando por isso, mas para que estou passando por isso? Porque com certeza tem um aprendizado muito grande em cada sofrimento que nós passamos por aqui. E Chico falava que na facilidade ninguém cresce, né? E é assim mesmo, facilidade ninguém cresce. Então, nós estamos chegando ao fim do nosso evangelho, vamos fazer as nossas vibrações, vamos juntos unir os nossos pensamentos e vibrar pelos nossos irmãos que estão chegando no nosso planeta, que possam encontrar um lar de amor, pelos nossos irmãos que estão partindo do nosso planeta, que possam aceitar a sua nova condição no plano espiritual e tocar a sua vida adiante, pelo nosso governador, pelo nosso Brasil, que tenha compaixão, que tenha caridade pelos nossos irmãos que passam por momentos difíceis, que passam a prova da dificuldade, a prova material, pelo nosso lar, pelo lar dos nossos familiares, que tenhamos muita paz, muita harmonia, e que essa luz que aqui se acendeu nessa noite do Evangelho de Jesus possa iluminar os nossos vizinhos, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, e possa iluminar o mundo inteiro, trazendo para todos nós muita paz, saúde e proteção. E dessa forma nós encerramos, com a bênção de Deus, mais um Evangelho, agradecidos pela oportunidade de estarmos todos aqui. Fiquem todos em paz, que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja.